Palavras diárias de Deus. Nenhum passo é mais crucial para entrar nas palavras de Deus que aquietar seu coração em sua presença. É uma lição em que todas as pessoas, no presente, estão em necessidade urgente de entrar. As sendas de entrada em aquietar o coração perante Deus são as seguintes. 1. Afaste seu coração de questões externas. Fique em paz perante Deus e dedique sua atenção indivisa para orar a Deus. 2. Com o coração em paz perante Deus, coma, beba e desfrute as palavras de Deus. 3. Medite sobre o amor de Deus. O contemple e pondere a obra de Deus em seu coração. Primeiro, comece pelo aspecto da oração. Ore com atenção indivisa e em horários fixos. Não importa o quanto você esteja pressionado pelo tempo, quão ocupado em seu trabalho, nem o que lhe aconteça. Ore todos os dias como de costume e coma e beba as palavras de Deus como de costume. Enquanto comer e beber as palavras de Deus, independentemente do que esteja a seu redor, você terá grande prazer em seu espírito e não será perturbado por pessoas, acontecimentos e coisas que o cercam. Quando você contempla Deus normalmente em seu coração, o que acontece do lado de fora não consegue incomodá-lo. Isso é o que significa possuir estatura. Comece pela oração. Orar em silêncio perante Deus é o mais proveitoso. Depois disso, coma e beba as palavras de Deus. Busque a luz nas palavras de Deus ao ponderá-las. Encontre a senda para a prática. Conheça o propósito de Deus em falar suas palavras e compreenda-as sem se desviar. De modo geral, deveria-lhe ser normal aproximar-se de Deus em seu coração, contemplar o amor de Deus e ponderar as palavras de Deus sem ser perturbado pelas coisas externas. Quando seu coração tiver alcançado certo grau de paz, você será capaz de meditar em silêncio e, dentro de si, contemplar o amor de Deus e se aproximar dele verdadeiramente, sem considerar seus arredores, até que, por fim, você chegue ao ponto em que o louvor brota em seu coração. E isso é ainda melhor que orar. Então você estará de posse de certa estatura. Se você for capaz de alcançar os estados do ser descritos acima, isso provará que o seu coração está verdadeiramente em paz perante Deus. Essa é a primeira lição básica. Só depois que forem capazes de estar em paz perante Deus é que as pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo e ser esclarecidas e iluminadas pelo Espírito Santo. E só então são capazes de ter verdadeira comunhão com Deus, bem como compreender a vontade de Deus e a orientação do Espírito Santo. Elas então terão entrado na trilha certa de sua vida espiritual. Quando seu treino de viver perante Deus alcançou certa profundidade, e elas são capazes de renunciar a si mesmas, desprezar a si mesmas e viver nas palavras de Deus, então o coração delas está verdadeiramente em paz perante Deus. Ser capaz de desprezar a si mesmo, de amaldiçoar a si mesmo e de renunciar a si mesmo é o efeito alcançado pela obra de Deus e não pode ser realizado pelas pessoas por conta própria. Assim, a prática de aquietar o coração perante Deus é uma lição em que as pessoas deveriam entrar imediatamente. Pois algumas pessoas não só são incapazes, de modo geral, de estar em paz perante Deus, como também não conseguem aquietar o coração perante Deus, nem quando oram. Isso está muito aquém dos padrões de Deus. Se o seu coração não consegue estar em paz perante Deus, você pode ser tocado pelo Espírito Santo? Se você é alguém que não consegue estar em paz perante Deus, é propenso a se distrair quando alguém chega perto, quando os outros estão conversando, e a sua mente pode ser afastada quando outras pessoas estão fazendo coisas. Nesse caso, você não vive na presença de Deus.
Se o seu coração estiver verdadeiramente em paz perante Deus, você não será perturbado por qualquer coisa que aconteça do lado de fora, nem ocupado por qualquer pessoa, acontecimento ou coisa. Se você tiver entrada nisso, então aqueles estados negativos e todas as coisas negativas, noções humanas, filosofias para viver, relações anormais entre pessoas, ideias e pensamentos e assim por diante, desaparecerão naturalmente. Porque você está sempre ponderando as palavras de Deus e o seu coração está sempre se aproximando de Deus e sempre sendo ocupado com as atuais palavras de Deus, aquelas coisas negativas se afastarão de você sem que você o perceba. Quando coisas novas e positivas o ocuparem, as coisas antigas e negativas não terão lugar. Então, não preste atenção nessas coisas negativas. Você não precisa fazer esforço para controlá-las. Você deveria se concentrar em estar em paz perante Deus, em comer, beber e desfrutar as palavras de Deus tanto quanto puder. Em cantar hinos em louvor a Deus tanto quanto puder e permitir que Deus tenha a oportunidade de operar em você. Porque Deus agora quer aperfeiçoar a humanidade pessoalmente e Ele quer ganhar o seu coração. Seu espírito toca o seu coração. E se você, seguindo a orientação do Espírito Santo, passar a viver na presença de Deus, você satisfará a Deus. Se prestar atenção em viver nas palavras de Deus e envolver-se mais em comunicar sobre a verdade para ganhar o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo, então aquelas noções religiosas e toda a sua hipocrisia e autoimportância desaparecerão. E você saberá como despender-se por Deus, como amar Deus e como satisfazer a Deus. E sem a sua percepção disso, aquelas coisas externas a Deus se dissiparão inteiramente da sua consciência.